Pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês, nesta 13ª rodada do Campeonato Nacional, e o Calvário Tricolor continua, hein, meu amigo? Meu amigo, não é fácil não, hein? Calvário Tricolor continua aí no Campeonato Nacional, 1-0 para o Vitória no Maracanã, gol de Janderson, ex-Botafogo, aos 44 minutos, numa jogada do Zé Hugo. Meus amigos e minhas amigas, que sofrimento para a torcida tricolor, né, meus amigos? Planejamento dessa temporada, né, que tendo aí, não é assim, de uma diferença maior do que aconteceu no ano passado, né, quando conquistou a Libertadores e também do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Então, meus amigos e minhas amigas, está tendo uma situação terrivelmente no que nós estamos vendo aí no jogo que aconteceu na quinta-feira no Maracanã, né, meus amigos? O time do Fluminense perdeu no jogo contra o Vitória no Maracanã, pelo placar de 1-0, gol do Janderson, ex-Botafogo, e o time do Bahia, o time do Vitória, né, melhor dizendo aí, o time do Vitória, saindo do Z4 do Campeonato Brasileiro, né? 15ª colocação com 12 pontos ganhos, 2 a mais do que o Atlético Goianiense, que abre o Z4, e o Fluminense, pelo 5º jogo seguido, perde a chance de se livrar na lanterna do Campeonato Brasileiro, né? E que continua com 6 pontos ganhos na lanterna do Brasileiro. Então, a torcida não tá gostando disso, né? Uma coisa depois foi o primeiro jogo depois da demissão do Fernando Diniz, inclusive, que nós vamos falar sobre isso também. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, ativando o sininho nas notificações e também deixando aquele like que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, em Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, sempre às 18 horas, aqui no Conversa de Torcedor Notícias, no YouTube e também aos sábados ao vivo, às 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega o seu coração, acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, no YouTube também, né? O YouTube ao vivo, para você acompanhar todas as informações sobre o futebol carioca, do Brasil também, acompanhando sobre os Jogos Olímpicos de Paris, também acompanhando a Copa América, falando de seleção brasileira, na Eurocopa, enfim, no YouTube do Conversa de Torcedor, pela rádio Nossa Copacabana 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com, também pela Radiosnet, tudo de primeiro para você ficar muito bem informado na programação, tá bom, pessoal? Vamos falar aqui sobre o Fluminense. Meus amigos, o Calvário Tricolor continua. Meus amigos, o Calvário Tricolor continua, né, meus amigos? O que o time do Vitória, no final do jogo, venceu contra o time do Fluminense, no Maracanã, o time do Vitória, conseguindo sair do Z4. E o Janderson entrou na segunda etapa, o Janderson, ex-Botafogo, e marcando gol aos 44 minutos, depois de uma jogada do Zé Hugo, né? Ultrapassando 4 marcadores em cima. Olha só isso, né? 4 marcadores em cima, né? E saiu na zona de rebaixamento, mantendo o adversário na lanterna. Então, meus amigos, essa situação aí, meus amigos, o time do técnico Marcão, interinamente, né, aí na vaga do Fernando Diniz, que foi demitido no jogo do Fla-Flu, depois do jogo do Fla-Flu, no jogo do Fla-Flu no último domingo, e resolveu mexer no time, né, que já tinha falado sobre isso aí também, visto aí também, escalando Terans no meio de campo, o Thiago Santos na zaga, certo? Por exemplo, como titular. E o time até teve boas oportunidades no primeiro tempo, né? 2 boas chances de gol do primeiro tempo, né? O Keno e o Cano, por exemplo, mas parou no goleiro Lucas Akanji, inclusive, né? Fez as boas defesas, né? E na saída do intervalo, a equipe tricolor recebeu um misto de vaias e aplausos, né? Por conta disso, e o time do tricolor tentando conseguir, né, arrumar o espaço, né, para tentar fazer os gols, e voltou no segundo tempo, né, na etapa final de jogo, com uma ideia de aumentar a pressão e colocando aí o Alexandre na equipe no lugar do Gabriel Pires, que não vinha jogando muito bem nas últimas partidas, inclusive no jogo contra o Flamengo, meus amigos, que entregava de 2 entregadas para o time do Flamengo fazer gol, né? Uma coisa absurda, né? O time do Fluminense ter nessas circunstâncias aí. Então, apesar do volume
de jogo, não conseguia criar oportunidades nessa situação. E na melhor delas foi no chute do Marcelo, inclusive, né? No chute do Marcelo, e o Lucas Arcanjo fez uma defesaça, né? O Marcelo, né, depois do chute aí para boa defesa do goleiro Lucas Arcanjo, ficou desesperado, né? Porque a bola não entrou, inclusive, e o Lucas Arcanjo impediu para que a bola entrasse, né? O Thiago Capini aí, e o Thiago Capini fez aí algumas mudanças, correspondendo com as mudanças que acabaram dando resultado, né? E também, meus amigos, né, em uma arrancada sensacional, deixando aí para trás 4 marcadores, o Zé Hugo passou para o Janderson chutar de primeira e fazer o gol da vitória, né? Do Vitória, né? Garantindo um resultado importantíssimo na briga para permanecer na Série A. Então, meus amigos, falando sobre isso, de alguns jogadores que não conseguem, né, conduzir isso aí, né? Até porque de alguns torcedores aí reclamando do John Kennedy, que não jogou bem, né? Inclusive que não estava, né, com a sintonia, né, nas últimas partidas, inclusive, né? Então, meus amigos, também de outros jogadores que também são muito criticados pela torcida, que são criticados ao longo dessas partidas, que até sendo um pouco repetitivo, né? Daquilo que eu estava falando aqui nas últimas partidas, que o Fluminense não estava rendendo bem. Gente, a evidência que se vê dentro do planejamento do Fluminense nessa temporada, meus amigos, pela situação que está acontecendo, é brigar para não cair. É brigar para não cair para a segunda divisão Fluminense. Certo? Isso é uma coisa que a gente vê no Fluminense, que até também de algum detalhe também, em que o Fluminense foi campeão da Libertadores no ano passado, sim, lógico, pelo trabalho que fez pelo planejamento. O campeão estadual, o campeão estadual no ano passado também, sim, com certeza, pelo planejamento. Mas, cadê esse planejamento? Também teve as contratações equivocadas, né? Com as chegadas aí a diretoria teve, né? O Gabriel Pires, né? O Antônio Carlos, por exemplo, que não está rendendo bem nas partidas que teve. Terãs que não está aparecendo, né? Porque teve essa grande expectativa do Fluminense, porque o Terãs, né, vai estar no time, porque fez em boas atuações no Atlético do Paraná e agora não teve, tendo conseguido aí aparecer para os jogos e tentar fazer gols, o Terãs, inclusive. Então, meus amigos, o Fluminense obteve uma vitória apenas no Campeonato Brasileiro, e foi no jogo contra o Vasco da Gama, naquele episódio aí que teve aí o afastamento de 4 jogadores, inclusive dos 4 jogadores tricolores, né? Inclusive o John Kennedy, né? Depois daquela partida. Então, meus amigos, certamente isso atrapalha muito, né? De uma certa maneira, e que a torcida do Fluminense está cobrando da equipe, tá cobrando isso da equipe. E aí, vocês sabem como é que é, né? Vocês sabem que é que principalmente que o futebol é assim, né? Que tem essa situação de, de bônus e ônus do problema, né? De bônus e ônus do problema daquilo que está acontecendo. Então, o Fluminense tendo o planejamento do campeonato e aí perde no jogo contra a equipe do Vitória dentro do estádio do Maracanã e aí vai brigar para não cair para a segunda divisão dessa maneira, com 6 pontos ganhos, né? E o time do Vitória conseguindo a vitória com 12 pontos ganhos, 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, e vai encarar aí o time do Fluminense contra o Grêmio na briga contra o rebaixamento. Mesmo com a vitória, não vai sair na zona de rebaixamento. Mesmo com a vitória, não vai sair na zona de rebaixamento aí o time do Fluminense. Mas tem aí uma chama da esperança, né? De sair da zona de rebaixamento aí por aí, né? E o Fluminense pode vencer. E o Flamengo E o Fluminense, caso vença, não sai da zona de rebaixamento. Não sai da zona de rebaixamento caso também vença aí contra o Grêmio lá no Estádio Centenário em Caxias do Sul, né? Que é mais um confronto direto na briga para sair do Z4, né? No mesmo dia, né? O Vitória recebe o Atlético do Paraná, né? No estádio no Barradão, né? É, na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, meus amigos, tem a situação aí também
E a equipe do time do Fluminense enfrentará contra o Grêmio de um jogo, né, praticamente num confronto direto na briga contra o rebaixamento, né, a partir das 4 horas da tarde. E a equipe do time do Vitória recebe a equipe do time do Atlético do Paraná lá no Barradão, né, no jogo que vai acontecer neste domingo também, né, a partir das 8h30, horário de Brasília. Então temos aí a situação do Fluminense de encarar contra a equipe do Grêmio, que é uma coisa, principalmente aí, né, principalmente aí, numa coisa aí que a gente tem que falar aqui, do que a gente pode falar aqui. Então, meus amigos, é que a gente pode perceber, o que a gente pode perceber aí, meus amigos, é uma coisa, né, meus amigos, não é fácil não, não é fácil mesmo não. Então vamos ver o que vai acontecer nesses confrontos aí que vai acontecer aí no Campeonato Brasileiro para a 13ª rodada do Campeonato Nacional, né, que nós vamos estar acompanhando sobre isso. Então vamos ver o que vai acontecer nos jogos neste final de semana. Então vamos ver o Fluminense tentando se recuperar no Campeonato Nacional, né? Tomara, né? O time do Fluminense possa sair da zona de rebaixamento, certo? Muito obrigado pela sua companhia de sempre em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Com você, meus amigos e minhas amigas, se inscrevam, compartilhem nossos vídeos e deixem aquele like que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia de sempre, também acompanhar pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. Repetindo e não esquecendo que temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, a partir das 18 horas, e também acompanhando também no Conversa de Torcedor ao vivo para você. Não perca, a partir das 11 da manhã, pela rádio Nocenço Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, também pelo site radioNCC.com, pela Rádiosnet e também acompanhando também pelas ondas da rádio 98.7 FM. Para você que está acompanhando, tudo para você, pelas informações do seu clube de coração, Jogos Olímpicos, Eurocopa, Copa América, Futebol Carioca, que é a nossa prioridade total. Tá bom? A todos, muito obrigado pela companhia em mais um pós-jogo e até o próximo vídeo do nosso pós-jogo para vocês. Valeu, galera! Fique com Deus!